Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sei que eu atrasei um pouco a publicação desse vídeo, né? As diversas atribulações, e a vida continua, a gente de vez em quando tem alguns probleminhas e eu tive que atrasar o meu cronograma nesse vídeo, né? Prometi para domingo, mas não consegui, então estou vendo se coloco ele no ar hoje na quarta-feira ou mais tardar amanhã na quinta. Esse vídeo foge a uma ideia que eu tinha de não procurar fazer muito sobre o submarino nuclear brasileiro pela falta de informações, né? A gente convive com poucas informações, então às vezes não há material para você fazer um vídeo além do que já está diversas vezes divulgado aí na mídia, nos canais normais. Não teria nada a acrescentar. Mas outro dia, essa semana, eu lendo um artigo em um site, eu acho que foi no UOL, eu vou botar o link na descrição, falava-se sobre a próxima inauguração, o próximo término do LabGene, do protótipo do submarino em terra, que será utilizado para fazer os testes, né? E esse artigo, hoje ele está com as novas comentários inibidos, mas ele chegou a ter 79 comentários. E desses 79 comentários, eu contei pelo menos 75 ou mais eram negativos, tipo, nitidamente complexo de vira-lata, né? As pessoas não sabendo absolutamente do que estão falando besteiras e falando bobagens sobre o desenvolvimento do submarino. Ao ponto de, na matéria existe uma menção ao submarino terrestre, né? É uma menção, um termo que o UOL usou para identificar o laboratório em terra. E um especialista, né, que comentou lá, o Brasil é o único país do mundo que faz um submarino terrestre. Quer dizer, o cara não sabe nem o que está falando, né? E assim, são inúmeras participações que a gente vê na internet sobre essa questão muito complexa de vira-lata. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre o nosso submarino, para mostrar, inclusive, algumas dificuldades inerentes que existem, né, no processo de transferência de tecnologia, no fato de o país não ser um país com motivação beligerante e, portanto, com nenhum conflito que favoreça decisões políticas no sentido de favorecer a defesa. Então, nós somos um país, supostamente, vivemos numa região pacífica, não temos a motivação que outros países que são citados por esses que têm complexo de vira-lata, que são citados, como, por exemplo, a Índia, como, por exemplo, a Alemanha de 1914. É lógico que a Alemanha de 1914 já fazia submarinos e tinha motivação para isso. Agora, os submarinos de 1914 não se podem ser comparados com os submarinos que se constroem hoje, os submarinos nucleares que se constroem hoje. Então, uma série de fatores levam a gente a ter a condição de não ter decisões políticas que favoreçam a gente desenvolver um submarino nuclear em curto espaço de tempo. A nossa indústria também não está preparada. E quando a gente aponta esses erros sobre a nossa capacidade ou incapacidade de fazer, somos nós mesmos. A pessoa que está criticando a si mesmo, né? Porque se o país, é o conjunto do país que não tem condições financeiras nem políticas de construir com a rapidez que se desejaria um submarino dessa complexidade. Então veja, se nós terminarmos ele agora, sei lá, em 3, 4 anos, ou até o final da década, seremos o 7º país do mundo a construir submarinos nucleares, né? Isso não diz nada a esses que têm o complexo vira-lata, né? Então é isso, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Ele não esgota o assunto, eu apenas toco em alguns pontos que foram cruciais no desenvolvimento, né? Alguns dos muitos pontos que a gente tem algum tipo de informação, né? Então, espero que gostem e que entendam que a finalidade desse vídeo não é esgotar esse assunto. Nós vamos ter que fazer vídeos constantes
sobre o nosso submarino na medida que a gente tenha mais informação. A própria Marinha que está desenvolvendo tem muita coisa que ela não definiu ainda. Então é isso, vamos ver esses detalhes. E aqueles que não assinaram o canal, não esqueçam de assinar. Então, vamos começar pelas fontes. O Cielo Brasil é um site que apresenta alguma coisa interessante na história desse desenvolvimento. Lá vocês vão ver algumas conversas de bastidores. A Defesa Aeronaval é um site muito conhecido, assim como o DefesaNet e o GBN Defense. Esses 4 sites aí são muito conhecidos aqui do pessoal que lida com defesa. Defesa Aeronaval, DefesaNet, o GBN Defense e o Poder Naval. O site oficial do ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, também obtém-se algumas informações lá. A Federation of American Scientists, também a FAS, que eu já usei em vários outros vídeos, inclusive vídeos de submarinos russos. O livro da historiadora Fernanda das Graças Corrêa. Esse livro ele foi financiado pela Eletronuclear. Na época, eu não sei ainda se foi pelo Otton, quando era presidente, ou pelo Leonan, que substituiu. Mas ele foi financiado pela Eletronuclear. Por causa disso, ele tem assim, um certo ufanismo, mas ele tem muitas informações também de bastidores. Aliás, o Cielo Brasil, que eu me referi antes, usa muito o livro da Fernanda das Graças Corrêa para as suas histórias de bastidores. Quer dizer, quem quiser ver as histórias de bastidores no seu original, estão aí no livro da Fernanda das Graças Corrêa. E alguma coisa do meu arquivo pessoal. Alguma coisa que eu aguardei ao longo dos anos. A ideia da propulsão nuclear, ela começou a se manifestar em 74, quando a Marinha Brasileira registrava o avanço tecnológico representado pela invenção do submarino nuclear. E dizia-se que dentro de um quadro de obtenção de unidades navais, há 2 projetos em estudos destinados a causar grande impacto: a construção ou aquisição de um porta-helicópteros e a adoção de propulsão nuclear em unidades navais. Isso está num estudo da Escola Superior de Guerra de 1975, às páginas 46. Existe até uma anedota nessa época, contada no livro da Fernanda das Graças Corrêa, que apresenta uma história que, no mínimo, ela é curiosa. O almirante Edi Sampaio Spelletti, em 1976, era diretor-geral do material da Marinha. E ele visitava o estaleiro Vickers Armstrong, que na época estavam construindo 2 submarinos nucleares ingleses, o Churchill e o Courageous. Esse presidente teria dito a seguinte frase para o almirante: Almirante, esse é um submarino nuclear que os senhores vão construir no futuro. É o melhor do mundo no seu gênero, não se esqueça de nós. Então, nessa época, aparentemente, o presidente da Vickers já estava querendo tirar uma casquinha na suposta intenção que poderia haver do Brasil vir a construir submarinos nucleares. É curioso, um inglês falar isso. Surgiu-se então, logo, eu acho que depois que o almirante Pelé voltou e com esse impulso que ele teve, ele sugeriu ao ministro da Marinha, provavelmente tenha sido ele, e o ministro da Marinha era o almirante Henning, que se conseguisse uma vaga na área de energia nuclear do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, e que se indicasse um oficial para cursar aquela instituição. Com a vaga obtida, foi então escolhido o nome do capitão-tenente Otto Luiz Pinheiro da Silva para cursar nos Estados Unidos esse curso. Quando em 1978 o Otton retornou ao Brasil, já com a sua pós-graduação em energia nuclear, era diretor-geral do pessoal da Marinha o almirante Maximiano da Fonseca, que virá a ser depois o ministro. Ele alocou o Otton na diretoria de engenharia naval e, conversando com ele, perguntou quais eram as chances de que se pudesse ter a propulsão nuclear desenvolvida no Brasil.
O Watton respondeu que precisaria de 3 meses para escrever um relatório. Então, o Maximiano acertou com ele que no seu primeiro trimestre da DEM, ele ficasse dividido entre as suas atribuições normais, as regulamentares que ele teria que fazer para a sua chefia imediata, e a redação de um texto que seria entregue a ele, Maximiano. O Watton entregou o relatório em maio de 78, e o Maximiano ficou impressionado com o texto e encaminhou o texto para o Estado-Maior da Armada. O Watton desenvolvera, com base no conhecimento e informações obtidas nos Estados Unidos, uma postura bastante crítica com relação ao modelo, né, de enriquecimento fornecido pela Alemanha, o famoso J. Nozzle, que nunca operou, nunca funcionou. Era baseada na tecnologia de enriquecimento por jato centrífugo. A isso ele acrescentava rígidas restrições do acordo quanto à aplicação militar de seus resultados. Então, mesmo se o Jet Nozzle estivesse funcionando, ele não poderia ser nunca utilizado para aplicações militares, e um submarino nuclear, embora não seja uma arma nuclear, é uma aplicação militar. Diante desse quadro, né, o Watton propôs, para ganhar tempo, né, e para contornar as pressões e restrições internacionais, que o programa da Marinha que estava começando investisse no método de enriquecimento por laser que estava em curso no Centro Tecnológico da Aeronáutica, o CTA, sob a chefia do coronel José Albano do Amarante. Esse programa estava dentro do programa nuclear paralelo, que se convencionou chamar assim, que foi criado pelo general Geisel, na época presidente. Se essa tentativa não funcionasse, o Watton sugeria que a Marinha apostasse na tecnologia da ultracentrífuga, que essa ele tinha certeza que daria certo. Em março de 79, o Watton, vamos esperar esse avião passar, esse helicóptero passa todo dia a essa hora. O Watton foi designado para servir com o tenente-coronel Amarante no CTA. No entanto, a ideia da colaboração não avançou. Ela não avançou por vários motivos, entre eles a morte prematura do Amarante por leucemia. Mas também porque o Watton havia concluído que enriquecimento a laser em um universo de 20 anos não teria resultados práticos. Então, em meados daquele ano, ele mandou um relatório dando essa posição para o Estado-Maior da Armada. E recebeu um sinal verde para contatar as instituições necessárias para viabilizar o projeto da ultracentrifugação. Isso também está no livro da Correia, da Graça Correia. Então, começam aí, né, toda a nossa história com as centrífugas a partir daquelas que estavam armazenadas e foram desenvolvidas em Aramar, né? Mas a colaboração com o CTA, apesar de não ter ido adiante, renderia um fruto fundamental. Ela possibilitaria o uso pela Marinha de um convênio que o Centro mantinha com o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN, né, que era da Universidade de São Paulo, E com a cumplicidade do Amarante, mas sem consultar o chefe da Comissão Naval em São Paulo, o Watton conseguiu assinar um convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Paulo, o que possibilitou a contratação de 20 engenheiros e 40 técnicos para implementar o programa de submarinos. Isso foi uma coisa que foi, inclusive, depois ampliada. Mas aí vocês começam a perceber que essa característica, né, do Watton, que ela se manifesta sempre, esse arrojo, a questão da rebeldia, de correr riscos funcionais para avançar com o seu projeto, com seus objetivos, vai causar tensões, vai causar inimigos, vai causar dentro da Marinha ciúmes, né, porque, de repente, na época ele já era um capitão de corveta estava sabendo coisas que nem almirantes sabiam, né? Então isso começa a gerar problemas, e vai gerar problema com o almirante Ivan da Silveira Serpa, que vem a ser ministro do Itamar, e posteriormente com Mauro César Rodrigues Pereira, que foi o ministro do Fernando Henrique. Essas tensões vão acabar por retirar o Watton do comando do programa nuclear em 1995. É bem verdade, né, que
essas características dele não são ortodoxas, mas elas fazem as coisas acontecer. E num projeto como esse, essas coisas precisam acontecer, às vezes de maneira não ortodoxa. Foi assim que o Rickover conseguiu fazer também nos Estados Unidos o programa americano. O Rickover chegou a mandar autorização dele para ele mesmo, ocupando posições diferentes em instituições diferentes. Né? E assim ele avançou com o programa. Né? Então essas pessoas são necessárias. Né? Infelizmente elas são necessárias, né? Mas elas não vão muito além. Né? Apesar de que o Rickover, com altos e baixos, conseguiu se manter lá por mais tempo do que o Watson conseguiu aqui no Brasil. Né? Muito bem. Até esse momento, né, o sonho de ter uma unidade nuclear existia na cabeça de alguns líderes navais do almirantado, com a perfeita consciência que devemos ter das enormes dificuldades do longo caminho que tinha que ser percorrido ainda. Ademais, isso não pode ser um sonho da Marinha e do almirantado. É necessária uma vontade do Estado brasileiro para que esse sonho possa, no futuro, transformar-se em realidade. E isso começou a mudar na Marinha. E, consequentemente, começou a mudar na promoção que a Marinha fazia para a sociedade brasileira para vender essa história. Foi aí que surgiu a Amazônia Azul, que nasceu também através de uma pessoa da Marinha. Se eu não estou errado, foi o ministro na época, o Cardoso, Roberto Cardoso, que cunhou esse termo. Né? Quer dizer, o desejo brasileiro de ser detentor de tecnologia nuclear não era novo, considerando que o Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de costa. É fácil perceber uma forte base para justificar o desenvolvimento do projeto do submarino nuclear. Grande parte das riquezas do Brasil são provenientes do mar, de uma área que a gente convencionou chamar de Amazônia Azul, que ocupa uma quantidade de milhões de quilômetros quadrados, mais do que isso que está nessa transparência, incluindo as áreas do pré-sal e a recente descoberta da elevação do Rio Grande. Assim, a Marinha do Brasil acredita que a posse de submarino nuclear pode ajudar o Brasil a assegurar uma soberania e segurança de recursos. Cerca de 95% das exportações brasileiras se dão por vias marítimas. O submarino de propulsão nuclear, ao contrário dos submarinos convencionais que continuam nos planos da Marinha para ações próximas da costa, possuem uma mobilidade muito alta e, portanto, são peças importantes para a defesa em água profunda. Todos sabemos a grande vantagem desse tipo de energia, que permite que o submarino fique imerso por meses. Né? Além disso, por disporem de fontes inesgotáveis de energia, podem ser transportados para qualquer parte em pouco tempo, com velocidades muito superiores. O que limita o seu tempo é exatamente a tripulação, são os víveres, são a subsistência da tripulação. Com o domínio da tecnologia nuclear, submarino nuclear, o Brasil senta na mesa de negociações como parte de um pequeno círculo de estados. No momento são 6, o Brasil seria o 7º, que possuem essa tecnologia e alcançando um patamar mais elevado militarmente, que lhe dá, entende, também um poder de negociação maior. Agora, a gente precisa também compreender que um submarino nuclear, ele envolve uma série de outras atividades, uma série de outras dependências e que custam bastante dinheiro. Né? É preciso compreender que um submarino nuclear não pode existir isoladamente. Né? O nosso submarino nuclear não pode ser um só. Além do que, ele é parte de um complexo dispendioso, é um conjunto bastante dispendioso de bases e suporte para que esses submarinos possam operar. Né? Então, ficar em apenas um seria um investimento perdido, né? Porque quem tem um não tem nenhum. Imagino, né, que a gente tenha, no mínimo, a vontade ou o desejo, ou, vamos dizer assim, a vontade política de construir no mínimo 3. O ideal seria que chegássemos a 5. Né? Então vamos falar um pouco sobre transferência de tecnologia. A gente já disse em outros vídeos, já deixou bem claro que a transferência de tecnologia nesse projeto se dá na parte não nuclear.
não existe transferência de tecnologia na parte nuclear, todo o desenvolvimento do reator e seus componentes é de origem brasileira. Né? A França não nos está dando essa tecnologia, ela está dando tecnologia na parte convencional, indiretamente em alguma coisa que vai ajudar, né, o nuclear. Um ponto importante é a capacitação da Nuclep para a produção da seção de proa dos novos submarinos. Processo que a gente não detinha, né, essa capacidade e nem o ferramental necessário. Cabe lembrar que a construção local dos submarinos IKL, da classe Tupi, Ticuna, tiveram a sua seção de proa construída na Alemanha, tendo em vista que à época a gente não dispunha de ferramental e meios técnicos para construir essa seção. A Marinha, com a construção dos submarinos da classe Tupi Ticuna, ela aprendeu o domínio e o processo construtivo de submarinos. Todavia, o processo de fabricação francês apresenta diferenças, a começar pelo tipo de aço do casco resistente e a sua conformação, que segue um processo mais ou menos correlato. É importante entender também que o tubo de torpedo faz parte do casco resistente. Ele é uma estrutura que, quando se abre a comporta de vante, o tubo passa a ser casco resistente também. Então, ele tem que ter um tratamento igual ao do casco resistente, com as mesmas características e tem que suportar a mesma pressão. Para isso, existe toda uma técnica para construir o tubo de torpedo, o qual a Marinha não domina, pois os nossos submarinos classe Tupi e Ticuna já tiveram, como eu disse, a seção de vante com os tubos instalados. A fabricação dos tubos do Brasil não fazia parte do projeto, eles não estavam incluídos como algo a ser nacionalizado. Mas em função das negociações e do andamento da própria obra, houve a oportunidade de a Marinha vir a fabricar os tubos de torpedo no Brasil e ter engenheiros e técnicos participando de on-job training para aprender e entender todo o processo de fabricação, montagem e teste, de forma a garantir toda a segurança que esse equipamento exige. Outro ponto é o cancelamento do acordo de transferência de tecnologia por parte da francesa Joon, que produz um motor elétrico principal, o MEP, né, que gera 2.915 kW a 150 RPM, o qual seria nacionalizado pela WEG, que foi selecionada para fornecer outros sistemas para o SBR. Porém, a empresa francesa, levando em consideração o risco envolvido na transferência do seu know-how para uma empresa com o porte da WEG, a WEG é uma empresa multinacional com sede em Jaguará do Sul, que possui 29 filiais espalhadas em países, né? E conta com uma dúzia de fábricas no exterior. O seu quadro de engenheiro conta com cerca de 30 mil pessoas, sendo 3 mil deles realmente engenheiros, né? Realmente, a WEG é uma empresa de peso no seu segmento. Diante do tamanho da WEG, a Jomon apequenou-se. Eu não digo no ponto de vista técnico, tecnologia que ela tem, mas no porte, né? As negociações com a empresa francesa, que detém os direitos intelectuais dos motores, travou completamente, né? É possível intuir que a Jomon, né, ela teria sentido ameaçada, pois a WEG poderia roubar dela boa parte do mercado ao absorver tecnologias que ainda não dominava. Ela acabou pedindo quantias financeiras milionárias para que ocorresse a transferência de tecnologia, o que a Marinha não aceitou, né? A soma pedida pela empresa francesa era tão alta que praticamente equivaleria aos custos para se investir num projeto do motor elétrico principal totalmente nacional a partir do zero. Esse caminho não foi seguido pela Marinha, óbvio, porque o tempo necessário para projetar e desenvolver um protótipo levaria mais de 4 anos, ocasionando assim atrasos consideráveis no programa. Fora os custos e os riscos envolvidos nisso, né? Mas tal fato não vai impedir o avanço da construção dos SBRs. Porém, o desenvolvimento de um motor elétrico principal nacional demandará mais tempo, o que tornará inviável sua aplicação nos 4 submarinos iniciais da classe Riachuelo. Esse caso mostra, né, como é que o processo de transferência de tecnologia é algo muito complexo, muito mais complexo do que imaginam algumas pessoas que comentam nesses nossos sites de defesa, né?
a gente tem que vislumbrar também não só o interesse de empresas, de grupos industriais envolvidos no âmbito do problema, como também de nações, né? Então, a relação de estados e de empresas torna esse processo bastante complicado. Não menos importante também está a nacionalização das baterias que irão compor o sistema elétrico do SBR, né? As baterias utilizadas no Scorpene são fabricadas pela empresa alemã Hagen, né, que pertence ao grupo Exide, que fabricará as primeiras unidades para o Riachuelo e para o Humaitá, na Alemanha. Dificuldades econômicas levaram a Exide a cancelar o processo de transferência de tecnologia e a produção nacional dessas baterias para a Marinha. Diante desse imprevisto, a Marinha teve que buscar uma solução que se apresentar, e a solução que se apresentava. E foi aí que surgiu a New Power, uma empresa que foi selecionada para desenvolver e produzir as baterias para os nossos submarinos, os SBRs, né? O grupo Exide já tinha contratado uma empresa brasileira como sua parceira, a Rondopar, que receberia esta capacidade produtiva e, ao longo do programa, iria aumentando o percentual de nacionalização que o Riachuelo receberia, Era previsto inicialmente que o Riachuelo recebesse um conjunto de baterias produzido na Alemanha, e os submarinos posteriores receberiam gradativamente componentes produzidos aqui no Brasil, onde, de acordo com os planos originais, o Humaitá, o SBR-2, contaria com um índice de 30%, o toneleiro chegaria aos 60%, e no último dos 4 submarinos, o Angostura, o SBR-4, esse índice de nacionalização chegaria finalmente aos 100%. Agora, diante desse imprevisto, a Marinha teve que buscar uma solução que se apresentava, e foi aí que surgiu essa New Power, né? A empresa que foi selecionada para resolver esse problema da bateria. Essa empresa detém o know-how no desenvolvimento e produção de baterias automotivas, industriais, estacionárias, e sendo fornecedor atual dos conjuntos de baterias empregados no nosso submarino da classe Tupi, e já exporta também para outras marinhas que operam com submarinos IKL, como o Tupi. A New Power conta com um ferramental adquirido da extinta Saturnia, que é uma antiga fornecedora de baterias para submarinos da nossa esquadra. Outro importante ativo foi a contratação de muitos funcionários que fizeram parte do quadro técnico da extinta empresa, o que representou um ganho em conhecimento e capacitação. A New Power já está desenvolvendo as baterias que irão operar os submarinos da classe Riachuelo, onde ela teve que fazer uma verticalização do processo, uma vez que ela praticamente teve que começar do zero. Mas, diferentemente do caso que envolve os motores elétricos principais, as baterias já se encontram em fase avançada de desenvolvimento, com inclusive já tendo se produzido um lote pré-série que foi destinado, né, aos testes de certificação, né? Uma vez aprovado, terá sua produção iniciada. O progresso está sendo rápido e espera-se que elas já venham a equipar o tolereiro e o Angostura, posteriormente substituindo as baterias importadas que estão previstas para o Riachuelo e o Humaitá, quando esses submarinos, né, tiverem as suas baterias alcançado o fim de sua vida útil, né? Então o problema da Exide foi resolvido com a empresa New Power. Aço do casco. Todo o aço utilizado na construção do casco de pressão dos submarinos é fornecido pela ArcelorMittal, que é uma empresa belgo-francesa. A Marinha recebe as chapas planas e depois elas são cortadas, conformadas e soldadas. O tipo de aço empregado é o 80 HLS, Haute Limite Elastique Soudable. É uma liga metálica altamente resistente e de fácil soldabilidade. Esse 80 HLS satisfaz as exigências do Naval Group para a produção de cascos para submarinos classe Scorpene. Os novos submarinos SBN da classe Barracuda da Marinha França vão utilizar um aço 100 HLS. O 80 HLS é considerado um aço com características próximas ao HY norte-americano, ao HY100 norte-americano, embora possua composição metalúrgica diferenciada. Aços como esse HY100 possuem uma resistência de 100 mil libras por polegada quadrada, o que equivale aproximadamente aos 700 megapascal
de resistência desse aço 80 HLS francês. A partir dessa característica básica do aço, é possível estimar a profundidade da estrutura fabricada por ele para 700 metros. Né? Essa, na verdade, seria uma profundidade de colapso da estrutura, mas os projetistas, como vocês sabem, sempre impõem uma margem de segurança que varia de 1,5 a 2 e que seria próxima a 350 metros nesses nossos submarinos. Ainda sobre a profundidade testada, mergulhar continuamente até a profundidade de segurança não é uma prática boa, é uma prática ruim, uma vez que isso causa o envelhecimento prematuro do casco e aciona magnetismo permanente à estrutura. Mas na prática não é só o tipo de aço que define a profundidade de mergulho de um submarino. Há outros detalhes técnicos que são bastante guardados pelos projetistas e fabricantes. Um deles é o espaçamento entre cavernas do casco. Por esse motivo são raras as fotos que mostram detalhes de caverna do submarino. Aí à esquerda vocês têm a seção circular de um SBR na UFEM, na fábrica de estrutura metálica. Essas informações elas são altamente classificadas. Né? A gente sabe que, no caso do submarino BR, a Marinha, para que tivesse uma autonomia maior, para que ele tivesse uma autonomia maior do que o projeto original francês, ela fez uma inserção do casco, aumentando a capacidade de combustível, de acomodações e de víveres. Não está previsto nenhuma aumento do número de baterias. Né? Esse espaço não foi utilizado para isso. Né? Falando um pouco sobre o sistema de combate. O Subtix vai equipar o nosso submarino brasileiro. E eles poderão receber no futuro atualizações, pois durante a assinatura dos contratos houve uma grande preocupação da Marinha de ter a menor dependência possível na área de sistemas de combate. O sistema de combate é um grande integrador de sensores como radar, periscópio optrônico, o sonar, enfim, todos os sensores enviam essas informações para o centro de combate, né? Que apresenta ao operador o quadro tático do momento. Já ocorreram diversos treinamentos, né, on-the-job training, para o pessoal entender como fazer essa integração, e a Marinha está se preparando para, no futuro, estar apta para poder realizar upgrade dos nossos submarinos. Aí à esquerda, na parte superior, vocês veem a seção onde será localizado o sistema de combate Subtix. Né. Cada submarino desses, né, os submarinos, não tanto os nossos SBR como o submarino nuclear, eles têm 6 tubos lançadores. Não é necessária nenhuma adaptação para lançar-se o SM-39 Exocet, o míssil antinavio, nos tubos de torpedo. Nesses submarinos existem tubos preparados para lançamento somente de torpedos e outros, que além de torpedos, são preparados para o lançamento de mísseis SM-39 Exocet. Então, não existe nenhuma adaptação, eles podem ser, 2 desses tubos são preparados, né, para lançar também o Exocet, além dos torpedos. Não existe previsão nos nossos submarinos, pelo menos por enquanto, de lançadores verticais. Lançadores verticais são muito mais utilizados em mísseis de cruzeiro e não em mísseis antinavio. Né? Então, no momento, não existe ainda essa previsão. Pode ser que a gente venha no futuro. Como eu disse, a gente não pode ficar num submarino só e haverão modificações nesses submarinos. Pode ser que a gente venha a ter lançamento vertical, mas por enquanto não sei, não tenho informação de nada a esse respeito. Falando em torpedos, né, o lote de torpedos F-21, que vai equipar os submarinos novos, já foi entregue à Marinha no ano de 2020. Né. O número exato de torpedos é lógico que a gente não sabe. Né. O Brasil é o primeiro cliente de exportação do F-21, né, que vai ser instalado a bordo dos submarinos da classe Riachuelo. Aí ao lado você tem as características principais do torpedo F-21, peso 1,5 toneladas, são 6 metros, ele é uma propulsão elétrica, 2 hélices, né, as velocidades, profundidade de operação, está tudo aí nessa relação de características. Eu tenho uma informação que não é confirmada, é que o submarino classe Riachuelo, estou falando do SBR, ele carrega 18 torpedos e 8 mísseis, totalizando 26 armas. Né? Como sabe, a gente tem 2 tubos que vão utilizar os mísseis. A gente sabe que a Marinha equipa os submarinos da classe Tupito e Ticuna com torpedos americanos marca 48. Né? Há sempre feita a pergunta se esses novos submarinos poderão lançar também os marca 48. Né? A principal diferença está no tipo de propulsão.
o torpedo americano é um torpedo térmico, enquanto o francês é elétrico. Quanto à possibilidade do SBR lançar o Mark 48, a dificuldade principal é a integração de torpedos ao sistema de arma. Então eu acredito que esses torpedos não serão utilizados nos torpedos, nos submarinos novos. Eles estarão utilizados ainda nos tupis Tikkun enquanto eles estiverem em operação, né? Eu acho que a Marinha está se fixando no torpedo F-21, que é um torpedo moderno. Nessa figurinha aí a gente mostra aí, tanto à esquerda, a localização do Flank Array. Esses submarinos SBR terão sonar Flank Array. É a primeira vez que a Marinha utiliza esse Flank Array. O Tower de Array não está previsto a sua utilização no SBR, possivelmente existirá no SNBR. Na figurinha à direita, existe aí em construção, já na base de estaleiro de construção, existe aí uma setinha, uma figura mostrando onde está a instalação, onde é a instalação do Flank Array. PWR 48 megawatts, a gente já mostrou que essa é a potência do primeiro, a gente não sabe exatamente se essa potência pode ser aumentada para as próximas versões. Um eixo com hélice de 7 pás. Quanto à relação ao enriquecimento, não existe divulgação oficial do enriquecimento que vai ser utilizado no reator do SNBR. Eu estimo em torno de 7 a 10%. Existem indicações que nos mostram que não essa sugestão que seja de 7 a 10%. Uma delas é que a gente não vai ultrapassar, nesse momento, as regras do TNP, né? Então a gente ficará dentro dessas regras do TNP. As análises efetuadas pela Marinha Francesa, especialmente pela Marinha Francesa, determinaram que a escolha de Low Enrichment Uranium ou High Enrichment Uranium para o núcleo não influencia o desempenho imediato submarino em termos de manobrabilidade, né? O que ela influencia é exatamente na vida útil do núcleo. Quer dizer, um submarino com alto enriquecimento tem uma vida de núcleo maior. Submarinos americanos, a maioria, todos eles usam urânio altamente enriquecido. Os Estados Unidos têm uma sobra muito grande de urânio altamente enriquecido, que proveniente da redução nos tratados de SALT, os tratados que limitaram armamentos nucleares. Eles têm um estoque grande e sempre usaram isso. Os submarinos americanos têm uma carga para a vida toda, 33, 35 anos, a carga de submarino americano. Existe um movimento na Marinha Americana para levar ao uso de Low Enrichment Uranium. Há uma resistência na Marinha Americana, mas isso está sendo perseguido, né? Não sei se eles vão um dia mudar, né? Então, esse fato de você ter recargas mais frequentes, eu estou estimando que a gente tenha a recarga nos nossos 7 ou 8 anos, né? A gente, enquanto tiver um operando, nesses 8 anos nós temos prazo para lançar um segundo, porque quando esse primeiro for fazer a recarga, a gente espera que já tenhamos um segundo em operação. E para efetuar uma recarga rápida, o nosso submarino prevê uma escotilha especial para isso, que evita que você precise cortar o casco, né, para fazer a recarga. Em seguida eu vou mostrar algumas figuras sobre essas escotilhas que eu já mostrei num outro vídeo. Nessa figurinha a gente tem aí uma comparação, são números comparativos do nosso submarino nuclear com os nossos convencionais e com também, na tabelinha lateral, com um submarino nuclear americano, em relação inclusive à quantidade de números de partes logísticas, né? Vocês podem ver aí toda a comparação em comprimento, boca, a instalação, peculiaridades, inovações e particularidades de cada um desses submarinos. É uma figurinha bastante completa. Então, era isso que eu queria mostrar. Não, como disse na introdução, não estamos esgotando o assunto. Nós temos poucas informações sobre o nosso submarino nuclear. É isso que a gente pode dizer por enquanto. Temos poucas informações e, à medida que essas informações forem divulgadas, a gente vai atualizando em outros vídeos, em outras apresentações, para que a gente possa chegar a um quadro mais completo do que será o nosso reator nuclear, o nosso submarino nuclear. Então é isso. Aqueles que não assinaram o canal, que gostaram dos nossos vídeos, por favor, marquem aí a assinatura do canal e marquem o sininho para receber as atualizações, e até uma próxima. Muito obrigado.